que foram centenas de denúncias contra ele, e aí o exercício ilegal também da medicina, né? É o que está sendo apurado. Vamos falar de um outro tipo de denúncia, algo que a gente acha que é do passado, mas não, que tem evidências ainda nos dias de hoje, que é o trabalho escravo. E aumentou o número de denúncias desse tipo de trabalho aqui em Campinas, assim como também na região. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho recebeu 87 denúncias contra 53 lá em 2022, e é por isso que a gente quer entender um pouco melhor com o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o Marcos Vinícius Gonçalves, que já está em contato aqui com a gente para trazer mais esclarecimentos a respeito desse tema. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, eu agradeço muito. Uma boa tarde a todos, estou à disposição. Bom, coordenador, começa a fazer uma pergunta sobre esse número, né, que quase 90% de aumento, né? A gente acha que é algo muito longe da nossa realidade, mas como esse número de 87 denúncias, o que pode explicar um crescimento dessa condição de trabalho análogo à escravidão das pessoas que têm feito isso, né? Até caracterizar, né, o trabalho escravo hoje em dia, como isso pode ser esclarecido? Pois não. Em relação ao crescimento do número, eu atribuo a 3 fatores. A precarização das relações de trabalho. Nós tivemos, em 2017, a lei da terceirização, né? E os empresários, ou uma parte deles, lógico, né, estão fazendo um uso inadequado da legislação. Eles estão se esquecendo que essa legislação permite a terceirização de uma forma mais ampla, mas ela coloca como responsabilidade daquele tomador do serviço, ou seja, de quem contrata, o cumprimento das normas de saúde e segurança. Então, não é porque você terceirizou, que você passou por uma terceira, por uma empresa prestadora de serviço, que a responsabilidade não é tua, não, ela é tua ainda de modo primário. E por quê? Porque a lei diz, essa lei que foi chancelada pelo STF, né? Então, a gente teve essa situação da precarização das relações de trabalho, porque a gente teve a pandemia, também algumas situações já se precarizaram por si só ali, né? A gente teve mais uma população mais vulnerável exposta a isso, e depois veio o crescimento da economia, né? A pandemia, para alguns setores, foi terrível, né? Veio o crescimento da economia, aí a gente começou a sentir mais essa questão da terceirização, né? 2021, 2022, 2023. Né? Então, a gente teve a precarização, a gente teve a discussão, a temática trabalho escravo contemporâneo está em evidência, né? Então, a população está sabendo o que é trabalho escravo contemporâneo. A gente teve podcast, a gente tem filmes, né, no cinema tratando sobre isso. A população tem conhecimento sobre isso e como denunciar. A partir daí, né, ela tem feito as denúncias e também tem um terceiro fator, que é o resultado dessas denúncias da população. A população está entendendo, eles acompanham isso, sabem que essas denúncias de trabalho escravo são efetivamente verificadas. Né? Então, a gente recebe essas denúncias, né? A partir daí, lógico, né, que a gente faz um trabalho ali de inteligência, passa por um filtro, mas depois a gente vai até o local, né? Faz a inspeção junto com uma força-tarefa, com um grupo, né? E a população acompanha isso, porque não foram só o número de denúncias que aumentaram, foi o número de forças-tarefa, foi o número de trabalhadores resgatados. O ano passado foi o maior número, né, de resgates dos últimos 14 anos, né? É o segundo número histórico ali, né? Então, nós tivemos, para a gente falar em números, a população ter uma noção, para comparar o crescimento com 2022, nós tivemos, em 2022, 2.575 trabalhadores resgatados no Brasil. Em 2023, 3.190. Né? Então, a gente teve mais denúncias, o que gerou mais operações, mais forças-tarefas, né, nossas, e mais resgate de trabalhadores, mais termos de ajuste de conduta, mais ações civis públicas. Né? Agora, Então, quais são os casos mais comuns? Né? Você aí citou a questão da precarização, mas o que vocês encontram realmente, né, para exemplificar para o nosso ouvinte? Existem 4 tipificações no Código Penal: trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva e as condições degradantes de trabalho. O que nós temos mais verificado, né, na área rural, né, o trabalho escravo está na área rural e urbana, mas na área rural,
colheitas, por exemplo, que empregam bastante mão de obra, né? Por exemplo, laranja, colheita da laranja, o café, o plantio da cana-de-açúcar, né? Essa mão de obra que vem de fora, né? A gente não tem a mão de obra que o pessoal vem de fora, e aí a gente já tem que verificar, muitas vezes se enquadra como condições degradantes. Por quê? Porque o alojamento vai estar inadequado, né? Sem água potável, sem banheiro, sem cama para esse pessoal, né? A frente de trabalho, né? O local que eles trabalham não tem equipamento de proteção individual, não tem água, né? O transporte é irregular, porque é feito em caminhões, é feito, né, em tratores, né? Então, são essas 4 figuras. Na área urbana, a gente tem um caso muito comum, né, em construção civil, casos comuns em construção civil. Então, por exemplo, em construções de obras de CDHU, por exemplo, né, essas casas populares, né, acabam tendo terceirizações, quarteirizações, né, e acabam ali trazendo o pessoal de fora também, e acaba a gente tendo esse enquadramento, também muitas vezes por condições degradantes. Oficinas de costura, aí para mudar até o tipo penal, a gente pega aí a jornada exaustiva, né, a gente tem oficina de costura, então, que o trabalhador ele tem que se ativar, como ele ganha por peça, por produção, muito pouco, ele tem que trabalhar muito, né? Então, trabalhar 12 horas por dia, por exemplo, para ter um salário mais ou menos ali no final do dia. E numa atividade que ela é insalubre porque ela é extremamente repetitiva. Você faz, né? Porque te dão um molde e você tem que fazer aqueles shorts o dia todo. Então você vai fazer 200 shorts. Para fazer isso, você vai fazer sempre o mesmo esforço repetitivo, né? Isso vai te levar num momento ali a uma doença ocupacional, né? Você está num ambiente inadequado, sem ergonomia, né? Então, nós temos. E uma situação não é que é mais nova, mas como as denúncias começaram a nos chegar, a gente tem tido resultados, números significativos nos últimos anos, no trabalho escravo doméstico, né, que a gente tem ali no interior da residência. Então, com pessoas trabalhando há 20, 30 anos sem nunca ter recebido nada, ou pessoas trabalhando em residências e dormindo ali, às vezes, como a gente constatou, dormindo em sofá, né, dormindo em sofá, sem acesso ao banheiro, porque o banheiro fica na casa principal e à noite o patrão fecha ali a casa principal, ela fica na edícula sem um banheiro, por exemplo. Nós tivemos casos de uma menina que estava sendo filmada tomando banho pelo empregador, né? Um assédio moral, um assédio sexual, né? Então, e essas denúncias chegam pelos próprios trabalhadores ou é alguém que percebe essa condição e denuncia? Das duas formas, né? Tanto os trabalhadores quanto terceiros que presenciam. O importante é que, como a população hoje já tem um conhecimento melhor do que é trabalho escravo, né? E a divulgação dos meios de denunciar, né? Hoje é muito fácil, por telefone você pode denunciar no Disque 100, você pode denunciar pelo aplicativo, né? Digitou lá nas lojas de aplicativo MPT Pardal, né? Vai baixar o nosso aplicativo, você pode denunciar pelos sites, tanto do Ministério Público do Trabalho, né, quanto do Ministério do Trabalho e Emprego, né? É muito fácil. Então, a população acaba nos denunciando e isso é feito um trabalho depois, lógico, né? E todas as denúncias são efetivadas, são fiscalizadas efetivamente. E aí resulta nesses números que a gente tem observado, né? Ô Marcos, e tem um outro problema também, né? Porque ontem, 28 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, porque há 20 anos, na cidade de Unai, em Minas Gerais, fiscais que foram averiguar denúncias de trabalho escravo foram mortos. Ou seja, quem faz esse tipo de trabalho não é que faz por falta de conhecimento, né? Quem emprega mão de obra escrava, né? Mão de obra análoga à escravidão. Eles sabem que estão cometendo um crime, né? Sim, 3 auditores fiscais e um motorista foram assassinados justamente, e aqui em Minas Gerais, né, próximo de nós, os mandantes eram pessoas poderosas, né, da região. Então, sempre nessas investigações nossas, a gente vai sempre pegar o topo ali da cadeia produtiva, vai ver que quem está por trás sempre acaba sendo uma grande empresa, né? Tanto que agora a novidade, vamos chamar assim, para 2024, nas nossas atuações, vai tentar chegar até o poder
econômico relevante, né, ao topo dessa cadeia produtiva e responsabilizar essas empresas, porque elas têm o dever de diligência em relação a toda a sua cadeia produtiva, seus fornecedores, né, porque o trabalho escravo é que eu costumo dizer assim, não tem muita ciência em você entender o que é trabalho escravo, porque a gente está falando de dignidade do ser humano, a gente está falando em dar uma cama para a pessoa, a gente está falando em dar um banheiro, falando da água potável, né? Não precisa fazer uma faculdade de direito para saber que isso é um dever de todos, né? A partir do momento que você contrata alguém, que você traz essa pessoa, né, de uma outra região, você se obriga a isso, né? Então a gente está falando de algo que não tem muito... responsabilidade, né? Sim, sim. E algo básico, né? Ninguém pede aqui um quarto com ar-condicionado, nem nada disso. A gente só pede o mínimo, que é uma cama para esse cidadão dormir, né? É o básico, né? Então E não a tem muito... resistência para esse básico, então? Porque, assim, tem muitas denúncias, é claro que nem todas são confirmadas, né, doutor Marcos, mas acredito que exista aí o percentual, como você disse, né? Ou até termos de ajustes de conduta muitas vezes com empresas, embora tenha tanto os casos de empresas quanto também de contratos, né, com poucos funcionários, como você disse, até de trabalho doméstico, né? As empresas, o que muitas vezes se alega isso, né? A terceirização, né? Ela fala, não, ó, eu terceirizei, a empresa é boa, eu passei para esse terceiro, aí às vezes esse terceiro também quarteiriza, né? Ele tenta se furtar aí a sua responsabilidade nesse sentido, né? Por isso que eu falei, a importância de entender a lei da terceirização, né? E fazer essa terceirização responsável, conforme coloca a legislação, porque as obrigações depois, o trabalho escravo, o enquadramento, vai se dar nesse tomador da mão de obra, nesse que terceirizou, né? Então é importante ele saber por quê? Porque o trabalho escravo é um crime previsto com uma pena de 2 a 8 anos, se tiver menor né, envolvido, o que não é incomum, essa pena, o idoso, vai ser agravada essa pena por 50%, né? Você sendo enquadrado como trabalho escravo, você vai para a lista suja, né, um cadastro de empregadores que fizeram uso de mão de obra escrava, onde você perde o direito de participar de licitações, direito a financiamentos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, FGTS. Então tem uma série de gravames, que é importante esse conhecimento e evitar ao máximo, né, incidir nessa tipificação. Que né? não fique impune, né? Saber que existe esse olhar, essa atenção, essa fiscalização, mas também que precisa ter a regularização se identificado. Marcos Vinícius Gonçalves, coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, falando hoje aqui com os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez pela atenção. Eu é que agradeço. Muito obrigado por se possibilitarem a gente discutir essa temática tão importante, ainda mais numa data como essa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos. 3h52, último intervalo do Estúdio